Débora de Barbosa, uma profeta sem rótulo evangeliquez. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua, você que já segue esse canal e já sabe que nós somos simpatizantes da Débora de Barbosa, essa jovem YouTube que tem assim despontado de maneira exponencial aí já há uns 3 anos, com uma abordagem totalmente diferente, inusitada da maioria dos youtubers que você tem visto, né? Que a maioria deles são sensacionalistas e são meio que, entre aspas, meio que covardes ou vivenciam aquela política da boa vizinhança, não apenas com medo de receber um strike em relação ao seu vídeo, mas com medo mesmo de se posicionar e não ter assim uma postura agradável em relação à igreja evangélica de um modo geral ou à plateia evangélica. A verdade é que a Débora de Barbosa vem fazendo muitas denúncias sérias, não apenas ultimamente, desde o começo do seu canal ela tinha uma postura arrojada, mas ela não tinha se posicionado como uma cristã, e então ao longo desse tempo, desse último ano, ela já tem se declarado cristã, serva do Senhor Jesus e Yeshua HaMashiach, e a única questão que nós vemos assim, que devemos pontuar, é que quando eu digo que Débora de Barbosa é uma profeta, eu não quero dizer, não estou afirmando que ela seja perfeita, muito menos que ela tenha esse perfil do profeta do evangeliquez que a gente vê nos dias de hoje. Nós temos percebido que realmente hoje em dia existe, as pessoas criaram um rótulo, um perfil para ser profeta, que é bem mais exigente do que a prescrição bíblica, a maneira que de um profeta se posicionar biblicamente no Antigo Testamento é diferente do comportamento e do perfil profético do Novo Testamento, não é? E nós devemos entender também que a palavra profeta vem do radical hebraico nabi ou navi, que significa uma panela borbulhando, né? Uma panela quase transbordando e borbulhando por causa do aquecimento do fogo. Então essa é a essência do profeta. E nesse sentido, a Débora de Barbosa sim tem esse perfil. Eu já fiz alguns vídeos também criticando, não é? Porque a gente sabe que a vida de um youtuber, uma pessoa que vive nos padrões dela, vive de AdSense e tudo, então às vezes ela traz essa questão da venda, do comércio, existe, é real. Então não quero dizer que seja perfeita, mas que ela é muito mais corajosa que muitos pastores aí que a gente vê que preferem ficar naquela posição de não desagradar ninguém, na política da boa vizinhança, uma super ética que já deságua numa coisa assim totalmente desbotada sobre um posicionamento verdadeiro, profético, cheio de intrepidez do Espírito Santo. Como você pode ouvir hoje, Lamartine Pozella, Rodrigo Silva e outros aí que se colocam como youtubers com a palavra profética, quando você vai pressionar, você vai perceber que se você fosse propor, perguntar a essas pessoas, eles iam dizer, sou profeta, mas eles não declaram assim e nem eles assumem por uma questão de falsa modéstia. Já a Débora de Barbosa, nem essa linguagem passa pela mente dela, simplesmente ela é uma youtuber, ela é uma estudante, estudiosa e é assim que ela se autodenomina. Mas sim, o perfil da Débora G. Barbosa é de uma profeta, a coragem de uma profeta. Saiba que ela, com certeza, ela passa perigo de vida. Pelo que ela tem denunciado sobre ocultismo, sobre maçonaria, sobre nova ordem mundial, a pesquisa dela é muito profunda. Você não vai encontrar em rede social quem faça denúncias tão comprometedoras que remontam à história do Brasil de 200 anos atrás e denúncias tão comprometedoras como Débora G. Barbosa está fazendo ultimamente, não é? Eu sou admirador, apesar que vejo algumas coisas que não concordo também, isso não quer dizer que é demérito para ela, mas desde a minha época de seminário, e quando eu me formei foi em 2000, a gente já ficava sabendo de história de pessoas que sumiram por tomar uma posição indo de encontro à maçonaria. Então, hoje eu vejo a Débora de Barbosa, num certo sentido, muito parecida com o perfil daquele Atalaia que é descrito ali,
em Ezequiel, que se o atalaia, sabendo e vendo o perigo, não denunciar, o sangue das pessoas que são prejudicadas cai sobre ele. Mas se ele denunciar e as pessoas não se importarem, não reconhecerem a denúncia, então o sangue cai sobre todas e então o atalaia fica isento. Eu vejo Débora de Barbosa nesse posicionamento. A dificuldade, talvez, que muitos tenham para compreender o perfil profético de Débora de Barbosa é porque, em geral, ela fez o circuito contrário ao nosso. Nós que nascemos no meio evangélico, ou que já temos uma caminhada cristã, a gente começa a ter alguma compreensão a partir da Bíblia, conhece o modus operandi do cristão, conhece a ortopraxia, a ortodoxia. Então a gente partiu da Bíblia para os conhecimentos gerais. Débora fez o percurso contrário, ela partiu de conhecimentos gerais, de literaturas para a Bíblia, então ela é ainda muito tenra. Outro dia ela errou, confundindo aí tabernáculo com o templo de Salomão. E existem essas questões. Outra dificuldade que ela tem muito é porque ela não congrega efetivamente, até onde eu sei. Então, ela não tem esse perfil maravilhoso de quem vive na comunidade cristã, de quem vive no altar coletivo, que ceia, que recebe desse fluxo maravilhoso, dessa seiva gostosa do Espírito Santo. Então ela ainda é tenra nisso aí, mas a postura, o posicionamento, a linearidade, o caráter, a idoneidade dela, isso é uma postura profética admirável, porque muitos que já têm toda essa caminhada, têm essa verve do pregador, esse carisma todo, não tem coragem de denunciar o que ela denuncia. Fica caladinho, tem as suas evasivas, não é? A gente vê caras assim com uma notoriedade incrível, pastores com uma visualização incrível, e youtubers mesmo, mas eles recuam, eles são evasivos, eles recuam de pontos de vista polêmicos, que são realmente um segmento da pregação do Evangelho. Então, muitas pessoas acham que denunciar o pecado não está incluso no pacote da pregação do Evangelho, mas sim, todo profeta do Antigo e do Novo Testamento, dentro do pacote de pregar o Evangelho, ele metia o dedo na ferida, denunciava o pecado, denunciava as mazelas, seja do ocultismo ou de qualquer segmento que ia de encontro ao Evangelho. Haja vista o apóstolo Paulo denunciando o gnosticismo naquela época. Então, meus irmãos, fica aí o nosso comentário, nossa postura sobre a Débora de Barbosa. Eu entendo que ela tem um perfil profético, mesmo tendo suas falhas, tem um perfil profético, tem uma coragem profética, tem um ardor no coração de ver o conserto de Deus, e porque ela não está nesse rótulo evangeliquez, talvez não seja reconhecida, e seja até uma forma de Deus guardá-la também, guardá-la dessas práticas, dessas tradições velhas que só fazem trazer ruga para a noiva e não glorifica o nome do Senhor através da noiva, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos faça identificar e reconhecer a diversidade dos profetas que estão aí dentro e fora das redes sociais, muito mais fora, porque os profetas de Deus tem muitos aí no background que estão nos bastidores, que não estão em rede social, a maioria deles, mas eu acredito que também na rede social tem pessoas como a Débora que denunciam o pecado e que trazem glória para o nome do Senhor. Apesar das falhas, eu a reconheço como uma profeta muito mais corajosa do que muitos que nós estamos vendo aí, que estão só preocupados com seu AdSense, com seus likes, e tem medo de perder seguidores por denunciar algo mais polêmico. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de nós e que nós possamos andar de mãos dadas com a verdade. Lembrando que Jesus mesmo declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Shalom.